Bom dia, meus queridos. Esse vídeo talvez fique um pouquinho longo, mas meu intuito aqui não é ter maior número de visualizações, não é fazer vídeos de 60 segundos, de 30 segundos. O meu intuito é passar um pouco do que eu tenho aprendido na minha vida, para tentar ajudar outras pessoas. E hoje de manhã eu estava refletindo muito sobre o cuidado que cada um de nós precisamos ter com o nosso ser. Irmãos, eu me esforço, eu tenho limitações, mas eu peço a Deus para que as coisas que eu compartilhe possa ter algum sentido na vida do meu próximo. É algo que eu gosto de fazer desde jovem, que é levar o Evangelho para outras pessoas, é falar da palavra de Deus para outras pessoas. Isso é muito forte em mim, eu gosto muito. Talvez seja porque minha mãe me levava desde criança para entender esse propósito. Então agradeço muito a ela, eu acho que foi o maior legado que ela deixou na minha vida, foi esse ensinamento espiritual. Eu tentei muito passar isso para os meus filhos e procurei envolvê-los o máximo possível em uma vida espiritual. Houve uma época que um deles se dizia ateu, hoje, graças a Deus, ele entendeu que é impossível levar uma vida em abundância, feliz, segura, sem Deus. É impossível, graças a Deus. E eu tento fazer isso com o filho que eu tenho hoje de 6 anos, mostrar princípios espirituais para ele. E essa fala minha hoje tem muito a ver com o que eu tenho percebido no caráter dele. Eu percebo que ele, com 6 anos de idade, hoje, ele quer ser o dono da razão. Ele quer controlar os pais. Ele tem uma tendência a querer que a vontade dele prevaleça sempre. E quer que eu te fale? Isso não é diferente com outras crianças. Apenas algumas talvez não consigam expressar, mas no fundo o ser humano tem um orgulho muito profundo. Muito profundo. Vou te dizer um exemplo. Eu estudo hoje teologia. E você conversa com vários teólogos, professores, pastores. Cada um acha que a sua teologia é a melhor. Interessante isso, né? A pessoa estuda as outras, percebe as outras, mas acha que a sua tese, a sua forma de entender é a melhor. Sabe, deixa eu te dizer uma coisa, isso serve para mim e para você, e pode ser que isso te ajude. Eu tenho muitos amigos que são espíritas e a gente consegue ter um diálogo excelente. Sabe por quê? Porque eu comecei a ouvi-los, não discutir mais, não querer que a minha vontade prevaleça. Sabe por quê também? Porque eu percebi que nessa vida as coisas que eu achava que eram verdades absolutas, eu aprendi muitas vezes errado. Mas esse dia eu estava conversando com uma delas, que eu sempre falo, ela fala, pô André, você está falando de Bíblia, eu não gosto desse assunto. Eu falei, caramba, faz 20 anos que eu escuto você falar de assuntos que eu também não concordo. E nem por isso, no início doía meus ouvidos, mas eu aprendi a conversar, a ouvir, a me tornar mais sensível ao que o que o outro fala. Isso é só um exemplo, falando dessa amiga, uma grande amiga. Nós precisamos aprender a ouvir um pouco o outro. E hoje de manhã eu estava estudando um pouco sobre as necessidades dos seres humanos. Por quê? Nós somos sempre machucados e afetados pelo outro. E o maior desafio que Cristo nos deixou é aprender a conviver, a amar e viver bem com o outro. Então vamos lá, algumas coisas que eu aprendi. Que eu percebi, eu assistindo aulas, palestras, pregações, e uma coisa que eu parei para pensar é qual a necessidade básica hoje de um ser humano para que ele se sinta feliz, para que ele se sinta seguro, completo, ou que ele tenha uma vida muito boa. E eu vi várias pessoas colocando essa lista de forma diferenciada. A lista que eu achei que seria ideal seria assim: número 1, que minhas necessidades fisiológicas estivessem satisfeitas. Quais são? Por exemplo, fome, sono, dor, não ter a dor, né? Necessidades básicas. É difícil você orar hoje, você ler
a palavra de Deus se você está morrendo de fome? Isso tem a ver com a nossa reflexão também sobre o próximo, né? Imagina o outro, você quer evangelizar a pessoa, mas ela não tem o que comer. Então, primeiro é importante, né, saciar essa necessidade. Mas vamos lá, voltando aqui. Necessidades fisiológicas, eu achei que é muito importante. Você pode inverter a ordem e fazer sua própria lista. Abrigo é muito importante. Moradia. Nossa, só pensar no que está acontecendo com os nossos irmãos no Rio Grande do Sul. Pensa quando tem uma chuva forte, aqueles trovões que parece que o mundo vai acabar. Você agradece a Deus por ter um abrigo? Eu agradeço muito. Renda recorrente. Eu vejo quanto isso é fundamental na vida de uma pessoa. Não estou falando sobre riqueza, mas sobre você ter um mínimo de estabilidade financeira para conseguir suprir essas necessidades básicas. Isso dá dignidade, é muito importante. Afetividade. Eu não estou falando de sexo, porque eu conheço pessoas que vivem muito bem sem sexo. Eu já experimentei na minha vida, como cristão novo, a ausência do sexo até o momento em que eu me casei. Mas a afetividade é algo que, olhando para o meu filho, ele anseia. Olhando para mim, eu anseio por afetividade, você anseia. Talvez você não tenha parado para pensar nisso, mas afeto, carinho é muito importante. Nos traz segurança. Sabe algo que aquece o teu coração? Aquele lugar seguro, não falando agora de moradia, mas de família, de pessoas que te dão essa segurança emocional. E por aí vai, necessidade, né, espiritual, eu coloquei aqui também, que é muito importante, que no meu caso seria essa crença em Deus, seria fé, seria me alimentar espiritualmente diariamente. Eu até pensei em colocar em primeiro lugar a necessidade espiritual, porque faz todo sentido. Com Deus, essa lista, você pode mudar a ordem, e é o que eu estou dizendo, eu coloquei necessidade espiritual aqui em última situação, em último caso. Mas na verdade, se você parar para pensar, você pode estar com qualquer problema no mundo. A primeira coisa que você vai fazer é se apegar a Deus, pelo menos é o que deveria, né? Buscar a Deus. E aí eu não estou falando de evangelismo, eu estou falando de sua fé pessoal. Sexo é importante? É muito, é uma necessidade? É. Mas sexo sem o carinho, sem a afetividade, sem o respeito, ele é vazio. Como os jovens falavam antigamente, ficar, né? E ficar é você ter a transa, nossa, isso foi bem antigo, hein? É você ter o contato físico sem afetividade. É vazio, não completa, não satisfaz o ser humano. Ansiamos, temos um anseio grande por carinho, por amor, por respeito, por cumplicidade. Então, cuide do seu ser, foi o tema que eu pensei sobre essas palavras que eu estou me comunicando aqui com você. E aí eu fiquei pensando que quando essas coisas faltam, essa lista de prioridades falta, há um desequilíbrio muito forte entre nós, dentro de nós. E quando penso em equilíbrio, qual é o maior exemplo que nós conhecemos? Cristo Jesus. Ele foi o equilíbrio completo, perfeito, entre a razão e a emoção. E é esse exemplo que nós precisamos buscar. Como? Conhecendo um pouco mais sobre Cristo. Mas tem algumas coisas também que nos ajudam mais. A minha memória não é a mais excelente possível. Eu preparei essa lição agora, esbarrei aqui, desculpa, de madrugada, e resolvi gravar agora, eu acordo bem cedo. E aí eu estava pensando sobre vida em abundância, e pensando em orgulho, e pensando em teologia. Muitos teólogos falam que o paraíso não existiu, que Adão e Eva não existiu, que ali era só uma história que os israelitas passavam, o povo de Israel passava os seus antepassados. Quer que eu te fale uma coisa? Isso não importa. Sabe o que importa?
você ler a história e pegar o núcleo da mensagem. Aproveitar o que existe de melhor lá. O que eu entendo? O que eu procuro aprender sobre o paraíso? Um lugar onde você tinha uma vida perfeita, completa, em abundância, em equilíbrio com tudo. Relacionamento em equilíbrio, o ecossistema, a ecologia em equilíbrio, relacionamento com Deus em equilíbrio. Adão tinha uma esposa perfeita, Eva tinha um marido perfeito. Então qual foi o erro ali? Sabe o que eu percebo na minha visão? Que o erro foi, eles queriam mais. Alguns dizem que eles queriam se tornar igual a Deus. Outros dizem ou pensam que era ingratidão. Eu fico um pouco com esse foco da ingratidão. Sabe por quê? O ser humano, por mais que ele tenha, você já reparou que ele está sempre com a tendência a querer ser infeliz, ou ingrato, ou reclamão, resmunguento? Para pensar um pouco nisso. Mas o ponto aqui é, não importa se o paraíso existiu ou não. Muitas pessoas falam, eu converso muito com espíritos e falo, mas a Bíblia tem muitas contradições. Cara, o ponto não é esse. O ponto é você pegar a mensagem, ler aquela mensagem e aplicar na sua vida os exemplos bons. A Bíblia, ela tem falas que mostram o ser humano, o lado ruim do ser humano. Não é porque está ali que você tem que imitar e concordar com aquilo. Mas a pessoa diz que Deus mandou matar crianças, destruir povos, nações. Cara, quantas pessoas hoje usam o nome de Deus para causar um monte de destruição? Dizerem que são enviados de Deus para dominar outros povos. A palavra, a Bíblia, que eu acredito que é a palavra de Deus, que é inspirada, ela traz relatos do ser humano, tanto do lado bom quanto do lado ruim. Então aprenda com os erros daquelas pessoas. Vamos lá. Então, pensando um pouco sobre Adão e Eva, estavam em equilíbrio, ficaram ingratos, infelizes, insatisfeitos, ou passaram a ficar, mas queriam algo mais. Esse é o ponto. E pecaram. O pecado realmente nos afasta muito de Deus. E quando eu penso em pecado hoje, olhando um pouco pela psicanálise, eu olho mais sobre a nossa mente, sobre o nosso ser, e penso no egoísmo, eu penso no orgulho, eu penso muito na vaidade, e são situações que nos afastam do outro também. E falando como eu estava dizendo do meu filho, isso é muito importante, sabe por quê? O cuidado que nós precisamos ter com as nossas crianças, porque as marcas, os erros que nós cometemos afetam a idade adulta deles. Então, na psicanálise, você precisa fazer uma autoavaliação da sua vida, uma retrospectiva. Você pode fazer isso sozinho. Talvez uma das melhores formas seja você anotando suas lembranças mais antigas. O que aconteceu, qual o significado que aquele fato teve na sua vida, qual a marca que aquele fato deixou na sua vida, naquele momento, quais lembranças, marcaram aquele momento. Por que seu pai agiu assim com você? Por que sua mãe agiu assim? Eles poderiam ter feito diferentes, mas para pensar, você poderia ter reagido de uma forma diferente? Qual lição você aprendeu daquele fato, daquela situação? São questões que vão mas olhando com uma perspectiva positiva, de aprendizado, para que você tente, se esforce para entender um pouco o outro. Eu errei com muitas pessoas na minha vida. Algumas eu gostaria de pessoalmente pedir perdão, as que eu tive a oportunidade eu pedi, e é bem interessante, porque o perdão cura, sara, ele sara primeiro você, ele cura primeiro você, e depois traz um pouco de paz para o outro também, para você e para o outro, Mas não significa que o outro vai entender, mas significa que você, o importante é que você fez o seu papel. Então aqui é tanta coisa que eu escrevi, sobre ter um controle sobre a razão e a emoção, E a melhor forma disso é olhar para a vida de Jesus Cristo. Mas tem um ponto aqui também interessante sobre essas doenças mentais, que é um termo chamado obsessão e compulsão. A obsessão está muito no seu íntimo, na sua mente. E já a compulsão você costuma externar. Ela vai para a sua vida física, experiencial.
E aí tem várias delas, né? Pornografia, álcool, droga, o excesso de trabalho, mas na verdade tudo isso é o ser humano afastado dessa relação com Deus, esse desequilíbrio entre a razão e a emoção, esse desequilíbrio entre o paraíso e o pecado. Eu já vivi no paraíso algumas vezes, mas não durou para sempre. Então o que eu queria te encorajar nesse momento é, vixe, está ficando longo esse vídeo, hein? A ter uma perspectiva de vida em Cristo, através de Cristo, através de Deus, mas tem alguns passos que podem te ajudar. Eu acredito que você deveria ler a palavra, ler a Bíblia e tentar aprender. Algumas coisas podem ajudar a tua vida. Foque mais no Novo Testamento, que ali tem mais sobre a vida de Cristo. Ajuda, além dessas anotações, da sua autoavaliação, talvez você precise de ajuda de um profissional, de um irmão espiritual para te ajudar nessa autoavaliação, para te ajudar a vencer esse trauma que hoje evita, te afasta do amor, do carinho, da afetividade, porque você trava o seu ser. E você fica esperando do outro uma resposta, querendo controlar o outro, mas a resposta está em você. Não queira ficar controlando o outro. Não seja o Andrezinho de 6 anos de idade. Dá para entender essas coisas? Faz sentido para você as coisas que eu estou falando? Para mim faz muito sentido. E ontem foi um dia que eu tive conversas profundas com meu filho sobre essa questão de querer. Ele precisa entender que não é não. Ele precisa entender que nós não estamos aqui para fazer a vontade dele, o pai e a mãe. E você já parou para pensar que isso tem tudo a ver com a sua vida também? Uma criança muitas vezes mimada, querendo controlar todo mundo. Não, irmãos, nós precisamos, irmãos, ter mais afeto, mais carinho, mais amor um pelo outro. Isso é importante, é um dos maiores pedidos, mandamentos, ordens que Deus dá a cada um de nós. Deixa eu ver se eu não esqueci não, Fábio, desculpa aqui, mas para virar a folha, a gente vai ficando velho, fica sem digital, tem que passar a mão na língua mesmo. Mas olha, tem muita coisa que eu falei aqui, é muita coisa para pouco tempo. Desarme-se para que você consiga ter uma vida completa. Mas nesses últimos passos aqui eu coloquei sobre a leitura, sobre a autoanálise a partir da sua infância, sobre a ajuda de um profissional, sobre abrir mão do controle do outro. E quem controla a sua felicidade não tem nada a ver com o outro, é você. O controle da sua felicidade está nas suas mãos, aprendendo a perdoar, aprendendo a deixar aquelas mágoas no passado, a entender. Sabe uma coisa? Nós filhos, a gente cobra muito os nossos pais. Mas sabe uma coisa? Meu pai e minha mãe, eles deram o melhor que eles podiam. Eles fizeram o melhor que eles poderiam ter feito, dentro do que eles receberam, dentro da experiência de vida deles. Então o problema da sua infelicidade não está no outro, está em você mesmo. Você entende isso? Mas com Cristo, com algumas ferramentas aqui da psicanálise, você pode mudar essa perspectiva e andar e ser uma pessoa muito mais feliz, sem ficar esperando do outro. Perdão, perdoe, para que seja perdoado. Beijo grande a todos, fiquem com Deus. E só uma última fala aqui, pelo amor de Deus, eu não sou perfeito. Eu não sou o dono da razão, eu não tenho todas as respostas, e ninguém tem, e ninguém é perfeito também, e ninguém tem todas as respostas, mas você, andando com Deus, através do perdão, através dessas ferramentas, bati aqui de novo, você pode encontrar a felicidade e a paz, sem sexo, sem um esposo, sem uma esposa, você e Deus. É lógico, não esqueça de servir o próximo. Beijo grande a todos, fiquem com Deus e uma ótima semana para cada um de vocês.